Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Cleuber, sou um designer de identidades visuais e hoje eu queria falar um pouco sobre sucesso. De uma perspectiva um pouco diferente, talvez seja uma perspectiva nova. E essa ideia eu tive através de um vídeo que, na verdade, eu assisti há um tempo atrás, que era um vídeo do Elton Luiz, e ele estava falando sobre um livro que chama Fora de Série, né, ou Outliers. E esses dias eu estava procurando alguns livros para comprar e esse livro apareceu como recomendação e eu acabei comprando. E na medida que eu fui lendo esse livro, eu achei muito interessante porque o autor ele apresenta uma perspectiva de enxergar o sucesso que é totalmente diferente da maneira como a gente está acostumado. E o que eu pretendo fazer nesse vídeo é justamente isso, tentar te falar a maneira como nós enxergamos sucesso, a maneira mais comum da gente enxergar sucesso, como ele apresenta o sucesso e tentar, pelo menos, terminar com alguns passos práticos de como que a gente pode fazer isso. Geralmente quando a gente pensa em sucesso, né, quando a gente pensa em figuras como Bill Gates, como Steve Jobs, como Elon Musk, geralmente a gente pensa que esses caras são visionários, extremamente perseverantes, que trabalham muito duro para alcançar essa visão, para alcançar esse sonho deles. Isso é verdade, mas isso não é o todo. Isso é somente uma parte do todo. E o que ele tenta explicar no livro é justamente isso, porque além do esforço, além da visão e além do trabalho duro, existe todo um contexto que influencia na obtenção ou no alcance desse sucesso. Tem um caso que ele cita que eu acho muito interessante, que é do caso de jogadores de hóquei, né, lá no Canadá. Ele fala que em determinado dia, né, tinha um psicólogo que ele estava sentado ali com a esposa dele assistindo um jogo, e em determinado momento passava ali, né, o nome, né, a posição dos jogadores e a data de nascimento. E ela começou a notar, e ela compartilhou isso com o marido dela, que a maior parte dos jogadores eram todos nascidos em janeiro. A princípio ele achou que era só um engano, era só uma coincidência, mas depois ele começou a perceber que o número de jogadores que tinham nascido em janeiro era muito grande. E não só isso. A maior parte dos jogadores de hóquei, eles nasciam entre janeiro, fevereiro e março. E na medida que ele foi aprofundando nos estudos, ele viu que de fato esse era um padrão, e esse era um padrão que acontecia inclusive em outros esportes. Mas a explicação para isso tudo é relativamente lógica, porque no Canadá, a data que encerra as inscrições para você inscrever o seu filho, né, a idade ali são 10 anos, é no dia 1º de janeiro. Só que as crianças que fazem aniversário mais próximo de 1º de janeiro, elas têm uma vantagem muito clara sobre as outras crianças. E qual vantagem que é essa? Eles têm cerca de 12 meses de vantagem. Por que eles têm esses 12 meses? Porque se essa criança ela faz aniversário, por exemplo, no dia 2 de janeiro e o prazo da inscrição é dia 1º de janeiro, ela vai se inscrever no dia 1º de janeiro enquanto ela ainda tem 10 anos, mas logo no dia seguinte ela vai fazer 11 anos. Isso não é verdade para uma criança que faz aniversário, por exemplo, em dezembro. Porque se ela fez 10 anos em dezembro e em janeiro ela tem que se inscrever, em janeiro ela vai ter 10 anos e um mês. E nesse período em específico, cara, quando a gente está falando de 10 para 11 anos, 12 meses, 11 meses é uma diferença muito grande. O desenvolvimento de uma criança nesse período é uma parada gritante. Então, de fato, essa criança que esteja mais próxima de fazer aniversário no mês de janeiro, ela tem uma vantagem sobre as outras crianças. Isso não significa que as outras crianças não possam entrar, mas que para elas é extremamente mais difícil. É tanto que em todo esse estudo que ele fez, ele vai perceber que a maioria esmagadora dos jogadores, eles nascem nos 3 primeiros anos, alguns poucos estão fora desse padrão. E por que isso aqui é interessante, cara? Porque ele vai citando outros casos, como é o caso, por exemplo, do Bill Gates. Ele cita o caso de um cara chamado Bill Joy, que foi um programador muito famoso, e diversas outras pessoas. É que o contexto importa. No caso aqui do jogo de hóquei, cara, a data que uma criança nasceu, ela também influencia para o sucesso. No caso do Bill Gates, por exemplo, ele vai dizer que o Bill Gates ele teve a oportunidade de poder manusear, poder usufruir de um computador
muito mais do que a maior parte das pessoas. Inclusive o próprio Bill Gates, né, ele cita isso no livro. O próprio Bill Gates vai falar que naquela época dificilmente ele encontraria alguém que praticasse mais do que ele. São casos distintos, mas eles têm alguma relação, que é justamente essa questão do contexto. No caso do hockey, a data importa. No caso do Bill Gates, o local onde ele estava inserido importa, porque esse computador ele pertencia à universidade. O caso do Bill Joy é bem parecido com o caso do Bill Gates. A universidade na qual ele fazia parte também comprou um computador e o aluno, inclusive, tinha cerca de 1 hora só para poder utilizar o computador, sem que tivesse algumas taxas ali que parece que eram cobradas, né, quando você cedia esse tempo. Mas esse Bill Joy, ele descobriu que se ele escrevesse lá, agora eu não me lembro, mas acho que é K igual a T ou T igual a K, algo desse tipo, o computador simplesmente bugava, e isso era uma maneira dele ultrapassar esse limite que era estabelecido pela universidade, e ele simplesmente conseguia ficar ali por horas estudando ali, sem que fosse cobrada nenhuma taxa. E ele, inclusive, atribui muito do conhecimento dele a isso. Isso, como eu disse no começo do vídeo, de forma nenhuma exclui a genialidade e o esforço dessas pessoas. Mas o contexto também importa. Ele cita isso em diversos casos. Ele vai falar como que, por exemplo, cara, filhos de imigrantes judeus que por muito tempo sofreram muito preconceito, né? E tem toda essa questão, né, cara, trágica que aconteceu com os judeus, mas ele vai falar como que o fato de ser filhos de judeus ajudou diversas pessoas a obterem um sucesso. Isso porque diversos judeus eles tinham habilidades que eram favoráveis à economia, que eram favoráveis ao mercado, como por exemplo padeiro, como por exemplo confecção de roupa e coisas desse tipo. E ele vai falar que existem alguns profissionais, inclusive, que estudaram a vida dessas pessoas, e você vai ver que geralmente a árvore genealógica explica essa coisa, né? Ela demonstra esse fato, porque geralmente um imigrante judeu ele chegava como, por exemplo, uma pessoa que confeccionava roupa. Os filhos dele iam virar vendedores de roupa ou outras pessoas que confeccionavam roupas. Mas a próxima geração já era uma geração de advogado, já era uma geração de médico, por exemplo. E o ponto é, cara, o contexto ele influencia. Mas tudo bem, cara, como que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia? Como que a gente pode traduzir isso de forma prática? Cara, aqui não tem como. Se a gente estiver falando de sucesso genuíno e a gente estiver mirando de coisas altas, como esses exemplos que a gente falou, Bill Joy, Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk e diversos outros, vai ser sim necessário um certo nível de obsessão. Não tem como você chegar ao nível que esses caras chegaram se você não for uma pessoa extremamente apaixonada com aquilo que você faz. E quando eu uso a expressão aqui apaixonada, cara, ela é muito mais relacionada a essa ideia de você ter a capacidade de se debruçar naquilo ali por horas, sem se cansar. Não só por horas, eu tô falando de debruçar naquilo ali por anos. Não é apaixonado no sentido de, eu amo o que eu faço, mas no sentido que ainda que seja cansativo, aquilo ali para você é algo significativo. Tão significativo que você consegue superar o cansaço. Então, para alguns níveis de sucesso, esse tipo de obsessão ele é necessário. Inclusive, esse é um dos argumentos que ele apresenta no livro, quando ele vai falar sobre a diferença entre profissionais de violino, por exemplo, profissionais de xadrez e diversas outras áreas. A diferença de uma pessoa mediana para uma pessoa do mais alto nível é justamente o grau de obsessão. Isso se traduz na quantidade de horas que essas pessoas praticam. Geralmente as pessoas que estão ali no nível mediano, né, no nível de mediocridade, mas não no sentido pejorativo, né, que eles estão realmente na média, eles praticam muitas vezes 3 ou 4 vezes menos do que as pessoas que chegam no nível mais alto. Então a gente está falando aqui, por exemplo, no caso de uma pessoa que toca violino, enquanto uma pessoa no nível médio ela tocava ou ela treinava cerca de 6 horas por semana, uma pessoa que está no mais alto nível, que ela alcança esse grau de sucesso, ela pratica por 30, por 40 horas, por exemplo.
Então você começa a perceber, cara, que existe de fato uma diferença muito gritante entre uma pessoa que está na média e a pessoa que ela tem de fato essa obsessão. Então, se esse for o seu objetivo, você precisa encontrar alguma coisa que você possa se debruçar nela ali por anos, seja investigando, seja praticando, seja estudando, seja qualquer coisa. Você precisa de um certo grau de obsessão. O segundo ponto relacionado a isso é prática, cara. Vai ser sim necessário que você consiga depositar muito tempo naquilo ali, que você esteja disposto a gastar alguns anos da sua vida naquilo ali. Eu vou me utilizar aqui como exemplo, não que eu tenha alcançado um grau de sucesso, mas eu acho que essa questão da obsessão, ela pode ser útil e esse contexto no qual eu vou me utilizar aqui como exemplo pode ser válido. Houve um período da minha vida em específico que eu comecei a almejar trabalhar como ilustrador digital. Cara, se você pegar os meus desenhos antigos, eu tinha alguns cadernos de desenho e tudo, e até os mais atuais, você vai perceber que eu não tinha nenhuma habilidade natural para desenho. Meus desenhos sempre foram medíocres, mais para ruim do que para bom. Não era simplesmente na média, era da média para baixo. Mas ainda assim, eu consegui não ser bem sucedido, mas eu consegui em determinado momento da minha vida trabalhar com ilustração, exclusivamente com ilustração. Eu trabalhava de casa, recebia muito melhor do que eu recebia no período que eu era CLT, e isso durou por alguns anos. E por que eu estou utilizando esse exemplo? Porque mesmo que eu tivesse na média para baixo, cara, a quantidade de horas que eu dedicava de estudo era superior à maior parte das pessoas que eu conhecia que também praticavam ilustração. Só para você ter uma noção, existiam alguns dias que eu chegava no meu trabalho, né, isso antes de eu começar a trabalhar exclusivamente com ilustração, eu chegava no meu trabalho por volta de 5 horas. A única coisa que eu fazia era tomar um banho e eu ia pro computador e ficava de 5 até as 11, às vezes de 5 até a meia-noite, simplesmente estudando e praticando ilustração. E isso durou alguns anos, até que eu comecei a conquistar alguns clientes, né? Eu fui publicando ali nos meus trabalhos na internet, não tinha nenhum conhecimento de marketing. E na medida que eu fui publicando, algumas pessoas foram aparecendo. Acabou que no decorrer do tempo eu abandonei a ilustração como profissão, mas isso é um tópico para outro vídeo. Eu tive alguns motivos para isso. Mas esse é o exemplo, cara. Ainda que você não tenha uma habilidade natural, se você tiver esse grau de obsessão e se você estiver disposto a dedicar horas de prática, horas de estudo e investigação naquilo ali, eventualmente você vai ficar bom. E por fim, relacionado a isso tudo que foi dito no vídeo, é interessante que você procure um contexto favorável. Eu não me recordo com precisão, mas eu acho que isso inclusive é uma das coisas que o Elton ele fala no vídeo, que é a ideia de você procurar um contexto favorável. O termo que ele usa eu acho que não é esse, mas se não for, essa ideia também está no livro, né? É a ideia de que você procura alguma coisa que de alguma forma ele seja favorável para você. Eu vou dar alguns exemplos, cara. Você pode, por exemplo, tentar entrar no mercado que ele seja novo. O marketing digital, por exemplo, hoje é uma parada muito nova, mas em, sei lá, 2015, em 2016, ninguém falava sobre marketing digital. A gente pode falar, por exemplo, de planos de assinatura de comida, cara. Hoje em dia tem gente que vende café e, tipo assim, você paga uma mensalidade. Hoje tem Clube do Livre e todas essas coisas. Tudo isso são contextos, né? Então, por exemplo, se você tem um marketing digital, é interessante que você crie de alguma forma um negócio ou um produto que ele se aproveite desse momento, cara. Ah, não, o marketing digital ele está crescendo, os negócios na internet eles estão crescendo. Então tenta aproveitar esse contexto de uma maneira que você consiga extrair algo de valioso ali para você. Eu vou te dar um exemplo prático, voltando aqui no caso da ilustração. Quando eu trabalhei com ilustração, cara, isso era entre 2012 e 2013, o mercado de jogos ele estava relativamente aquecido e estava tendo de fato um crescimento e muitas pessoas estavam começando a ter um acesso muito maior a smartphones. O período inicial no qual eu trabalhei com isso, cara, era um período que
eu trabalhava com uma empresa, não vou falar o nome da empresa, mas ela trabalhava numa rede de universidades e ela estava produzindo uma espécie de jogo educativo que ia ser utilizado para crianças. Ele ia funcionar em smartphone, se eu não me engano, e funcionaria também no computador. Esse período em específico, cara, esse boom, tinha muita gente entrando no mercado de games, inclusive começou a aparecer cursos de jogos nesse período. Mas esse período em específico, esse contexto em específico, fez com que as habilidades que eu já tinha, elas tenham sido favoráveis para esse momento específico. Não é que eu estava esperando esse momento, mas eu já estava estudando aquilo ali, eu já estava praticando ali aquilo ali há algum tempo. E quando o contexto se demonstrou favorável, eu simplesmente uni o útil ao agradável, literalmente, e aquilo ali foi uma oportunidade. Isso acontece com diversas pessoas e um exemplo, inclusive, que eu vi mais recente, né, agora já não é tão novidade assim, mas era, por exemplo, a ideia de templates, né? Quando muita gente percebeu que as redes sociais elas estavam se tornando uma ferramenta de negócio, muitos designers, por exemplo, começaram a construir templates, template de carrossel, template de post de LinkedIn e coisas desse tipo, e simplesmente vendia. O contexto era o crescimento da internet, essa ideia, essa nova ideia, né, de utilizar as redes sociais como ferramenta, e a solução que a pessoa encontrou, a maneira como algumas pessoas, né, utilizaram para tornar esse contexto favorável, era a criação desses templates. Enfim, né, você precisa ser criativo, mas o quanto mais você conseguir ser inovador, cara, melhor. No livro, inclusive, ele dá alguns exemplos, por exemplo, de advogado, cara. Você tinha grupos de advogado que eram milionários, eles atuavam em casos específicos, por exemplo, eles só atuavam defendendo empresas. Mas ele vai falar que surgiu um outro grupo de advogados que começou a focar em ajudar, por exemplo, cara, clientes, em pegar casos menores, que eram casos que ninguém ligava. Isso também é a mesma ideia de contexto. Qual que é o contexto, cara? Você tem um contexto onde todo advogado ele está focado em atender mega empresas. E isso criou um mercado no qual as grandes empresas eles queriam ser representados pelos grandes e não pelos pequenos. Logo, as pessoas que estavam começando, elas já começavam uma clara desvantagem. A maneira que eles tiveram para sair disso e aproveitar desse momento era justamente no mercado onde ninguém estava atendendo. Enfim, eu acho que espero que a ideia tenha ficado clara. Esse vídeo acabou sendo até um pouco mais longo do que eu gostaria. Mas se esse vídeo tiver sido útil para você, considere curtir, compartilhar também, né, com algumas pessoas. Se você tiver alguma sugestão, né, alguma coisa que eu tenha esquecido também, considere comentar aqui e espero vocês até o próximo vídeo.